Olá pessoas, e aí como é que vocês estão? Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais uma aula de química. Hoje a gente vai aprender como balancear as reações químicas pelo método que a galera conhece como método das tentativas, né? O método da tentativa, sei lá. Bora! Eu tenho essas duas reações químicas, que são as reações de combustão dos principais componentes do gás liquefeito de petróleo, que é aquele gás que fica dentro do botijão, né? Que a gente usa para fazer comida e tudo mais, e que algumas pessoas conseguiram desenvolver a habilidade de criar adornos sensacionais e muito bonitos para o botijão, né? Se a gente pegar essas duas reações de combustão, tem alguns números nelas que são bastante importantes, certo? São dois números. Esses números pequenos, que ficam aqui do lado de cada elemento, inclusive o número 1, que não aparece, fica escondido, a gente pode chamá-los de atomicidade. Tá? Cada átomo tem a sua atomicidade e ela indica justamente o número de átomos que tem uma molécula e um agregado. O propano tem 3 átomos de carbono por molécula. Então tem um átomo de carbono a menos que o butano e tem 2 átomos de hidrogênio a menos do que o butano também. Né? O segundo número que é bastante importante, que aparece em todas as reações químicas, é esse número que fica aqui na frente de cada molécula, de cada átomo, de cada íon, né, de cada participante de uma reação química. Esses números são conhecidos como coeficientes. Eles indicam a quantidade, o número de moléculas ou o número de átomos ali necessários para que a reação fique balanceada. Estão relacionados com o balanceamento. Portanto, é possível mudar esses números em uma reação química para deixar ela certinha ali. Por exemplo, se a gente pegar o propano, a gente vê que cada molécula de propano tem 3 átomos de carbono. Lá do outro lado, a molécula de CO2 só tem um átomo de carbono. Então a gente coloca 3 moléculas de CO2 do outro lado e fica igual a quantidade de átomos de carbono. Para o caso do hidrogênio, a gente tem 8 átomos de hidrogênio na molécula de propano. A água, cada molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio. Então, a gente coloca 4 moléculas de água aqui desse lado. E daí fica certinho o número de hidrogênios. E o número de oxigênios também tem que ficar igual. Aqui desse lado, CO2, cada CO2 tem 2 oxigênios. Como a gente tem 3, tem 6 oxigênios aqui, mais 4 oxigênios da água, ou seja, tem 10 oxigênios do lado do produto. Como cada molécula de oxigênio lá no reagente contribui com 2 átomos de oxigênio, a gente pode colocar 5 moléculas de oxigênio e fica devidamente balanceado, certo? Então, cada reação química vai ter um coeficiente para cada, vai ter o coeficiente para cada molécula ali que participa da reação. O número 1 normalmente não aparece, né? Se a gente tiver uma tabela com as energias envolvidas em cada ligação química aqui, a gente pode calcular, por exemplo, a quantidade de calor liberada por cada reação química, beleza? Mas enfim, vamos lá. Galera, para fazer o balanceamento de uma reação química, é preciso então alterar os coeficientes das substâncias. Tá? É tipo a primeira regra, assim. E a segunda regra é mais ou menos assim, ó, você sempre vai alterar do lado que tiver menos elementos que estiverem sendo balanceados, certo? Você escolhe um dos lados, né, reagentes ou produtos, o lado que tem menos, e é ali que você vai alterar o coeficiente, certo? Normalmente a gente vai seguir essa regra. Olha só, primeiro a gente faz o balanceamento dos metais, depois dos ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? É tipo assim, não é uma regra super oficial, mas é um método que costuma dar certo. Você seguir essa regra de balanceamento. Primeiro os metais, depois os ametais, daí o carbono, hidrogênio e oxigênio por último. Beleza? Mas vamos praticar isso daqui para você ver como é tranquilo de fazer o ferro reagindo com a água, formando óxido de ferro e gás hidrogênio, certo? Pois bem, cada substância vai apresentar um número aqui, né, que é o coeficiente para balancear a reação. Então, vamos começar balanceando o metal.
que é o ferro aqui na reação química. Do lado do reagente tem um ferro e do lado do produto tem 3 ferros, certo? Tem um lado que tem mais, um lado que tem menos. Então, eu venho do lado que tem menos e tenho que colocar na frente do ferro um número que multiplicado por 1 seja igual ao número 3. O número que vezes 1 dá 3 é 3. Pois bem, então o ferro agora está balanceado. Agora vamos para o ametal. No caso, é um ametal aqui significativo, né? Daí carbono, não tem carbono. E agora vamos para o hidrogênio. De um lado da reação tem 2 hidrogênios. Do outro lado da reação tem 2 hidrogênios também. Então, a princípio, o hidrogênio estaria certo. Deixa ele ali de boa. E por último, os oxigênios. Do lado do reagente tem um oxigênio. E do lado do produto tem 4 oxigênios. Portanto, eu tenho que vir do lado que tem menos oxigênios, que é o lado do reagente, e colocar aqui na frente da água um número que multiplicado por 1 seja igual a 4. O número que vezes 1 é 4, é o próprio número 4, certo? Então, dessa maneira, eu faço o balanceamento do oxigênio. No caso da regra, pode ter vezes que o oxigênio e o hidrogênio você tenha que voltar para alterar o hidrogênio, né? Principalmente por causa de reações que envolvem água, né? Então, se a gente observar aqui, agora a gente tem cada molécula de água contribuindo com 2 hidrogênios, só que a gente tem 4 moléculas de água aqui, né? Esse número 4 está multiplicando. Então, no caso, nós temos 8 hidrogênios do lado do reagente. Então, a gente vem aqui do lado do produto e tem que colocar um número que quando multiplicado pelos 2 hidrogênios que tem aqui em uma molécula, dê 8. O número que vezes 2 dá 8 é o número 4. Certo? E dessa forma a reação fica balanceada bem certinha, né? Aqui coloco o número 1 e show de bola, tudo certo. Se a gente fosse desenhar isso daqui com bolinhas, a gente ia representar assim, ó, 3 bolinhas isoladas de ferro, certo? Porque o ferro não é uma substância molecular, é uma substância metálica formada por átomos de ferro. 4 águas, então no caso da água a gente teria 8 hidrogênios. Então, aqui eu vou desenhar os 8 hidrogênios. E teríamos também 4 oxigênios, né? Daí que é a molécula de água formada desse jeito, né? Aqui do outro lado a gente teria um agregado de 3 átomos de ferro com 4 átomos de oxigênio. Então eu colocaria os 3 átomos de ferro e os 4 átomos de oxigênio. Posso colocar eles aqui, sei lá, eu não estou representando necessariamente as ligações químicas, né? Só por meio de desenhos. E lá do outro lado, e do lado dessa substância, eu tenho moléculas de H2, que é o H ligado no H, né? Só que são 4 dessas. Então, vou colocar essas 4 aqui. Mas se você observar, o número de bolinhas é igual dos dois lados. E essa que é a ideia do balanceamento da reação, beleza? Acabou o vídeo. Não, brincadeira. Vamos fazer mais algumas aqui, mas você já vai pegando a manha, né? Você já vai vendo que, então, a gente sempre vai alterar os números da frente, né? Nunca vamos mexer na atomicidade. E a gente vai começar balanceando metal, depois ametal, depois o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio. E pode ser que no meio desse caminho a gente tenha que voltar e arrumar outros elementos. Vamos ver essa reação aqui, ó. Ácido clorídrico em contato com óxido de alumínio, formando água e cloreto de alumínio, certo? Então vamos fazer o balanceamento. Vamos começar pelo metal. O metal aqui é o alumínio. Se a gente observar, tem 2 alumínios do lado do reagente e 1 alumínio do lado do produto. O lado do produto é o lado que tem menos alumínios. Eu tenho que vir aqui na frente do cloreto de alumínio e colocar um número que, quando multiplicado por 1 alumínio, seja igual a 2. Ou D2, né? Essa conta. Então, o número que vezes 1 dá 2 é o próprio número E.
é o próprio número 2. Certo? Aí, beleza. Começou o balanceamento. Agora não tem volta. Agora tem que ir até o final. Depois do metal, vem o ametal. No caso, o ametal aqui é o cloro. Certo? Do lado do reagente, tem um átomo de cloro. E do lado do produto, o cloreto de alumínio é formado por 3 átomos de cloro. Só que como nós temos dois agregados de cloreto de alumínio, então esse 2 multiplica o número de cloros. 2 vezes 3, 6. Então vou fazer isso aqui um pouquinho mais para baixo. Então de um lado tem um cloro, do outro lado tem 6 cloros. Então eu tenho que vir do lado que tem menos, colocar aqui na frente do HCl um número que vezes 1 seja igual a 6. Essa conta aqui seja igual a 6. Então o número que vezes 1 dá 6 é o próprio número 6. Olha que legal. E agora vamos para o carbono, não tem carbono, então vamos para o hidrogênio. Está vendo que nós temos 6 moléculas de HCl. Como cada molécula tem um hidrogênio, a gente tem 6 hidrogênios aqui do lado dos reagentes. Do lado do produto, cada molécula de água apresenta 2 átomos de hidrogênio. A gente tem um lado que tem menos hidrogênios, portanto, na frente da água tem que pôr um número que vezes 2 seja igual a 6. O número que, quando multiplicado por 2, dá 6, é o número 3. Aí é matemática, né? Só passar o 2 dividindo e você descobre o resultado dessa conta. Tá bom? Balanceou, aonde não tem nenhum número, pode deixar assim, né? Ou então coloca o número 1, mas lembrando, o número 1 não precisa colocar. Certo? Então essa é a ideia, galera. Dá para praticar com várias outras reações químicas. Às vezes o balanceamento é complexo, assim, um pouco mais difícil, tem que pensar um pouquinho mais. Mas às vezes não, às vezes você só vai contando. Ó. Começa olhando o metal. Bom, o metal aqui é o cálcio, então óxido de cálcio com pentaóxido de difósforo formando fosfato de cálcio. Né? Tem 3 átomos de cálcio aqui do lado do produto e do lado do reagente só tem um átomo de cálcio. Então, tenho que vir do lado que tem menos e colocar um número que vezes 1 seja igual a 3. O número que vezes 1 dá 3 é o próprio número 3. Agora vamos para o fósforo, que é o ametal. Aqui do lado do reagente tem 2 fósforos. Vou riscar esse aqui, né? Não, riscar não, vou fazer esse aqui um pouquinho mais para baixo. 2 fósforos. Do lado do produto, se você observar, ó, cada PO4 aqui, ó, cada PO4 não, né? O fosfato de cálcio é formado por 2 unidades de fosfato, né? 2 PO4. Cada fosfato, cada PO4 tem um fósforo, né? Então aqui tem 2 fósforos, ó. 2 vezes 1 dá 2. Ou seja, o fósforo já está balanceado, ó, tá certinho. Agora vamos ver os oxigênios. Esse 2 que está fora do parênteses multiplica o fósforo e multiplica também o oxigênio. 2 vezes 4, 8. Então tem 8 oxigênios do lado dos produtos. Do lado do reagente, a gente tem 3 oxigênios aqui no agregado dióxido de cálcio e 5 oxigênios na molécula de P2O5. 3 mais 5, 8. Então fechou, o oxigênio já está balanceado. Pode colocar o número 1. Pode colocar o número 1 ou não precisa. Certo? E assim vai indo o balanceamento. Você vai tentando. Ó, aqui eu não coloquei um espaço legal, mas aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou colocar 3 aqui no BAO. Essas duas reações são bem parecidas. Né? Tem 2 arsênios aqui. Aqui tem 2. 3 oxigênios mais 5 oxigênios é igual a 2 vezes 4, 8 oxigênios e está tudo certo. Tá bom? Aos poucos você vai também treinando a sua visão para ver assim, olhar e dizer já automaticamente e bem rápido, né, de maneira bem rápida, qual lado que tem mais bário, ou qual lado que tem mais arsênio, qual lado que tem mais elemento, qual lado tem menos elemento. Porque o balanceamento vai se tornando uma prática mais comum aí no seu dia a dia, certo? Aqui, se a gente pegar só para finalizar, a reação de combustão
do propanol, por exemplo, do propanol, deixa eu ver aqui se é do propanol mesmo. 3H3, 4, 5, 6, 7, 8, isso, do propanol, ou do isopropanol também poderia ser, né, um dos componentes do álcool gel, formando CO2 e água. No caso das reações de combustão de compostos orgânicos, o número de carbono vai aparecer aqui na frente do CO2, certo? Porque eu posso mudar os números da frente de uma molécula. E o número de hidrogênio vai aparecer aqui do outro lado da água, só que tem que tomar cuidado porque a água já tem 2 hidrogênios. Então, aqui tem que ser a metade do número de hidrogênios que tinha lá no combustível, certo? Isso só nessas reações de combustão de compostos orgânicos que dá para ter essa tranquilidade para fazer diretão assim desse jeito, certo? Às vezes, galera, vocês vão fazer uns balanceamentos e não vai dar número exato. Se não me engano, essa daqui não dá exato. Ó. Se a gente ver os oxigênios, a gente tem 6 aqui e aqui tem 4. Então, do lado dos produtos tem 10 oxigênios. Do lado dos reagentes, a gente já tem um oxigênio aqui no propanol. Um O, né? Não é 10, aqui é um O. E aqui no O2 a gente já tem 2 oxigênios. Como o propanol foi o que a gente começou, usou como referência para fazer o balanceamento, nele já está o número 1, a gente não vai mudar ele. A gente vai evitar, né, alterá-lo. A gente vai mudar aqui no oxigênio, a gente vai pôr um número que vezes 2 mais esse oxigênio aqui seja igual a 10 oxigênios. Então, no caso, essa continha aqui daria mais ou menos o seguinte, ó. 1 mais 2x igual a 10. De maneira que 2x igual a 9, 10 menos 1, ou seja, o x é igual a 9 sobre 2, que é a mesma coisa que 4,5. Então você teria que vir aqui na frente do O2 e colocar 4,5, ou 9 sobre 2. Né? Mas isso não é o ideal para um balanceamento. Né? No balanceamento, o ideal é que a gente chegue nos menores coeficientes e inteiros. Ok? Então, o ideal aqui seria, além de fazer esse balanceamento, multiplicar essa reação por 2. Ela inteira por 2. Ó. Ficaria aqui 1 vezes 2. 1 vezes 2, 2. 4,5 vezes 2, 9. 3 vezes 2, 6. E 4 vezes 2, 8. Esse seria o balanceamento mais correto para essa reação química. Fechou? Essa reação eu já fiz o balanceamento dela. Né? Ok, tudo certo. As reações de neutralização são reações bastante importantes no meio da química. Então é importante saber reconhecê-las e saber fazer o balanceamento correto desse tipo de transformação. Então, no caso de uma reação de neutralização, vai ser entre um ácido e uma base, e normalmente vai dar lá sal e água do lado dos produtos. É possível ver essa reação acontecendo quando a gente coloca um indicador de ácido-base e essa reação vai mudando de cor à medida que o ácido reage com a base ali. Né? Mas o ácido vai liberar o hidrogênio, a base vai liberar a hidroxila e a união dessas duas espécies vai gerar a água como produto. O cátion da base pega o ânion do ácido e forma o sal aqui que eu sublinhei em verdinho. Né? Para balancear essas reações, galera, não tem muito segredo. Tá? Normalmente a quantidade de águas que tem aqui desse lado da reação química, para saber a quantidade de águas, é só ver a quantidade de hidrogênios que tem no ácido e de hidroxilas que tem na base. Se for aqui um hidrogênio e uma hidroxila, já vai estar balanceado aqui do outro lado. Se for mais de um, aí você vai ter que balancear, vai ter que mexer nesses números aqui da frente, né, de cada participante. Então, no caso do HCl e do NaOH, já está balanceado. No caso do ácido nítrico com hidróxido de sódio, também já está balanceado, né, porque um hidrogênio com uma hidroxila dá origem a uma água. No caso do ácido sulfúrico, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Com hidróxido de cálcio, que tem 2 hidroxilas, a gente vai ter 2 moléculas de água sendo formadas. Ok?
E no caso do H3PO4, do ácido fosfórico, você vê que ele tem 3 hidrogênios, e o hidróxido de potássio, no caso, você vê que ele só tem uma hidroxila. Cada hidrogênio precisa de uma hidroxila para reagir com ele, né? Então, você já vem aqui e coloca o número 3 para certificar, né, que vai ter hidroxila suficiente para reagir com o hidrogênio. E daí, é só ver aqui, né? 3 hidrogênios com 3 hidroxilas, dá 3 moléculas de água. Show de bola, está balanceada a sua reação. Beleza? Agora, olha essa reação química. Caso a gente misture uma solução de permanganato potássio com uma solução de ácido clorídrico, ocorre a formação de 4 produtos diferentes aqui, né, nessa transformação. Se a gente for tentar balancear pelo método que a gente aprendeu hoje, que é conhecido como método da tentativa, o método das tentativas, a gente vai ficar perdendo muito tempo, né? Putz, pegar o cloro aqui, ó, tem cloro em 3 substâncias diferentes, né? Isso dificulta muito. Tem hidrogênio aqui, oxigênio aqui, aqui só tem 2 hidrogênios. Esse tipo de reação normalmente não dá para balancear por esse método. Para reações que são um pouco mais elaboradas, como é o caso de uma reação de oxirredução, como essa daqui que a gente vê, a gente vai ter que buscar um método também um pouco mais elaborado para fazer o balanceamento. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo e por enquanto é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!